morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Bem, de pé ainda, vamos ler alguns versículos lá em Efésios, capítulo de número 6. Eu te peço, meu irmão e minha irmã, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Os irmãos encontraram? Sim, irmãos, amém? Está no telão também, né, para aqueles que porventura estiverem sem um exemplar da Bíblia. Veja o que diz os 4 primeiros versículos. Vamos ler nós, uma só voz? Efésios 6, 1, 2, 3 e 4. Vamos ler uma só voz? Vamos lá? Filhos,
Amém. Meus irmãos, esse texto bíblico sagrado nos diz que há necessidade de pais e filhos viverem em comunhão. Cada um desenvolvendo o seu papel, viver em comunhão. E o nosso propósito nesta noite de sexta-feira é nós tratarmos justamente disso. O relacionamento, o convívio de pais e filhos e quais são as prioridades nessa era digital, né? Em meio a tantos desafios que nós estamos vivendo. Para isso, nós queremos convidar aqui nossa irmã, Vanessa Monteiro, que é a preletora desta noite. E queremos pedir você, pai, mãe, filhos, para que vocês fiquem juntos. Quem está longe do papai e da mamãe aí? Por favor, fique perto do seu pai e da sua mãe, por gentileza. Os nossos músicos podem ficar perto dos seus familiares neste momento, já que nós teremos novas canções só no final. Então quero pedir que nós fiquemos próximos, pais e mães e filhos, todos juntos aqui nesta noite, para que nós possamos ter um momento de comunhão, de reflexão. Talvez, irmãos, nós sejamos desafiados a mudar alguma coisa na nossa vida esta noite, e certamente isso acontecerá. Então é o momento de nós refletirmos, pensarmos, organizarmos nossa mente, coração, a nossa vida, para que a nossa família seja uma família abençoada, pais e filhos desenvolvam o seu papel dentro do lar de forma que glorifique a Deus. Todo mundo junto aí? Quem está com o pai e com a mãe? Estão próximos, irmãos? Sim? Sim, né? Então nós queremos convidar aqui nossa irmã, Vanessa Monteiro. Desde já nós agradecemos a Deus pela sua vida, tá, minha irmã? Deus te abençoe, Deus seja louvado na tua vida. Nosso irmão Luiz, também, obrigado, meu irmão, por ter se deslocado ali de Uberlândia, juntamente com a sua filha. Vieram ali alegres, felizes, de outra cidade, da Assembleia de Deus com a irmã, para nos abençoar nessa noite. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Vamos glorificar a Deus pela vida dos nossos irmãos convidados? Vamos lá, igreja? Com isso, nós glorificamos a Deus pela vida deles e estejamos nosso coração aberto nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. É com muita alegria que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo, no tema proposto pelos jovens. Se encontra em Mateus, no capítulo 6, o verso 33. Nós vamos meditar aqui e depois nós vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Então, se você já quiser deixar aí organizado essas duas passagens bíblicas, nós vamos estar lendo elas. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade que Ele me concede estar aqui. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Eu já estive com a Almádica há alguns anos atrás e antes da pandemia. Aí depois da pandemia eu não consegui voltar ainda, né? A Raquel até entrou em contato conosco, mas na época bateu com o evento da nossa congregação e não foi possível estar aqui. E eu estou muito feliz, porque eu amo muito essa igreja. A minha adolescência foi marcada pela igreja, pela Ádica também. Minha irmã sempre esteve louvando nos cultos, né? O pastor Jonas sempre chamando ela para estar com eles, louvando nas festividades. E eu lembro assim que um período da minha adolescência foi essencial, uma festividade que aconteceu naquela época lá no Cibipiruna. Quem é do Cibipiruna? Levanta a mão aí. Tem muito mais gente nova, né? Mas lá naquela época do Cibipiruna, Deus usou tremendamente um pastor que foi pontual em algo que eu precisava. E desde então, o meu carinho ainda pela Ádica cresceu mais, né? Então, nós temos esse amor pelo pastor Jonas e irmã Miriam, pelas meninas, né? Pela Raquel, pela Esther. E eu louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus também pela vida da Ju e do irmão Romeu, que também foi intermédio deles que nós tivemos aqui na época, na liderança deles na Almádica, né? Depois voltamos com a Esther. E eu tenho um carinho muito especial por essa igreja. E eu estou vendo muitos rostinhos novos. E eu fico muito feliz por isso, porque a obra do Senhor está crescendo. E muitos rostinhos que lembram de mim quando eu era criança, né? E é muito bom estar aqui com os irmãos. Os irmãos acharam? Diga amém. Eu também agradeço a liderança atual da Almádica, né? A Paloma e o esposo dela. Que o Senhor continue abençoando vocês e todo o departamento.
e a diretoria desse departamento. Que o Senhor fortaleça vocês nessa boa obra, em nome de Jesus. Porque tudo que vocês fazem não é vão. O Senhor, Ele está vendo e Ele tem agradado, eu tenho certeza disso. Amém? Os irmãos acharam? Diga amém. Então vamos meditar. Em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Vamos ler também lá então em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7. A palavra do Senhor diz assim, a minha versão é NVI, eu não sei se a que está no telão é NVI também, mas se os irmãos acharem alguma diferença aí, é essa a tradução. E ela diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Vamos lá agora para o verso 16, que diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, aleluia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta palavra. Nós te damos graça nesta noite, porque o Senhor já se faz presente aqui. E o meu coração se alegra em ver tantas famílias aqui reunidas, ó Deus. Porque o nosso objetivo maior é estar contigo um dia e junto levar os nossos filhos, Senhor. Nós não queremos a salvação só para nós mesmos, mas nós queremos a salvação para aquele que nós amamos. Por isso nós nos encontramos aqui nesta noite. E eu peço, Senhor, fala comigo e fala com a sua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu gostaria, então, de me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa. E há alguns anos eu tenho me dedicado aí na obra do Senhor. Tenho muita alegria de servir ao Senhor. Essa aí que vocês estão vendo aí é a minha família, meu esposo Bruno e meus 2 filhos, Benjamin e Benício. O Benjamin hoje está com 11 anos e o Benício está com 8 anos. Trago saudação da minha família para a igreja. Do meu esposo. Nós servimos ao Senhor ali na Congregação América em Uberlândia. E há alguns anos nós estamos ali. E muito felizes de louvar o Senhor, porque ali o Senhor me trouxe para mais pertinho dele. E eu pude viver coisas muito especiais na minha adolescência, na minha juventude, onde eu fui líder de jovem, sempre envolvida na escola bíblica dominical. Com 16 anos eu já ministrava na escola dominical como professora. Atuo na escola dominical até hoje. Trabalho junto ali com a superintendência. Não consigo pegar, né, um cargo hoje por conta da minha rotina, de agenda, de família. Mas estou sempre ali envolvida nos trabalhos da obra do Senhor. Por 14 anos fui líder de jovem. Trabalhei com jovens, trabalhei na Umaduc, em Uberlândia,
E eu sinto muita alegria, irmãos, de ter dedicado a minha vida para o Senhor e a minha juventude em estar envolvida nos trabalhos na casa do Senhor. Isso para mim só me fez bem. E eu aconselho vocês a fazerem isso também. Se envolva, Mádica, se envolva na casa do Senhor e sinta prazer em servi-lo. Porque quem ganha com isso somos nós. E eu ganhei muito por isso. Então, estou muito feliz. E ali na nossa congregação, a gente está trabalhando sempre ali com todos os departamentos, fazendo parte, servindo ao Senhor, né? Então, para começo de história, eu não via chegar 12 anos de idade para poder batizar e ser membro da igreja. Então, para aqueles que ainda não batizaram, Mádica, comece a considerar isso com urgência. E vamos batizar. Faça logo esse compromisso, ser membro na casa do Senhor. Isso vai fazer uma diferença muito grande nessa sua trajetória de adolescência e a fase de jovens. Porque eu fiquei sabendo que tem uma turminha aqui a partir de 12 anos, né? E eu fico muito feliz de saber que vocês estão já envolvidos na Almádica. Então, nós estamos aí, a minha formação é em pedagogia, atuei num colégio confessional lá em Uberlândia por alguns anos, e quando o Benjamin nasceu, Benjamin é milagre, esperei para ter o Benjamin por 10 anos. Aí, quando ele nasceu, eu e meu esposo decidimos, não, agora é um tempo de dedicar a minha vida para a maternidade, porque servir é ministério, e ser mulher e servir é ministério. Ser mãe é se dedicar. Então, você que é mãe, exerça seu ministério, xeralabassuri andaramanaias, com alegria, fazendo o que é mais importante, que é cuidar do seu lar e da sua família. Seja cuidado pelo seu sacerdote do seu lar, o seu esposo. E tenha prazer nisso também, porque o mundo está aí ensinando coisas que não são assim, são contrárias, não é mesmo? Mas eu estou aqui para dizer que é possível sim. E se precisar trabalhar, tem jeito também. Deus me deu, eu falo que é um privilégio. Eu sou e me sinto privilegiada. Mas hoje nós temos uma empresa que é uma fábrica de software e eu auxilio o meu esposo, sempre auxiliei ele. E desta vez eu estou ali auxiliando ele, mas com prioridade. Ele fala para mim, eu preciso primeiro que você cuide do nosso lar. E as outras coisas, como está escrito ali, nos têm sido acrescentadas para a glória do Senhor. Então, eu abri mão um tempo de exercer a minha função, né, a minha profissão, mas com alegria, nunca sentindo que eu estou perdendo por isso. É algo que eu amo fazer, mas ainda por um tempo, enquanto os meninos estão pequenos, nós decidimos que eu vou ficar em casa com as crianças e ajudar o meu esposo na nossa empresa. E a minha formação, irmãos, me permitiu entender o motivo que Deus me levou para isso. Porque quando eu tinha a idade de vocês, eu achava que eu ia fazer ciência da computação, que naquela época era algo promissor. Mas o Senhor fez com que eu escolhesse pedagogia. E aí, quando eu estava exercendo o meu curso, eu via o motivo por que eu estava ali. E eu agradeci ao Senhor, porque hoje eu tenho um ministério também com as crianças. A galerinha do reino ministra para a criança com a linguagem feita propriamente para as crianças. E nós temos levado a palavra do Senhor nas escolas, nas igrejas. E com um projeto que a gente ainda não viu dentro das igrejas, que é de prevenção a todos os tipos de abuso, a depressão infantil, e ainda ensinando as crianças a lidar com o perigo das telas, e fazendo com que os pais entendessem a importância de estar sempre acompanhando seus filhos naquilo que eles estão vendo, naquilo que eles estão acompanhando. E eu achei pertinente o tema da Almádica trazer essa palestra justamente para falar a respeito disso. Pode colocar aí o slide 1. E ele vem falar sobre isso, prioridades que transformam. Vivendo o reino em primeiro lugar. Desafio das prioridades na era digital.
Gente, que mundo que é esse que a gente está vivendo? Eu tenho 40 anos e eu já me assusto. Mas eu dou graças a Deus que eu sou daquelas que cresceu sem televisão em casa. Eu sou da época que não podia ter televisão em casa, não, gente. E aí, no domingo, assistia televisão na casa da minha avó. Mas hoje eu entendo e eu dou graças a Deus que não tinha. Por quê? Porque a gente vai percebendo o que a tela causa e o como ela, se a gente não souber usar, a gente não podemos, nós não podemos falar que a tela, como é que é aquela palavra que agora até travou? Demonizar a tecnologia. Nós temos que usar ela ao nosso favor. E nós precisamos aprender a usar. Então, se eu não souber usar, como que meu filho vai saber usar? E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Então, o uso do tempo e a influência das redes sociais na vida dos nossos filhos, na nossa vida. Como equilibrar estudo, trabalho, lazer e vida espiritual. Como pais e filhos podem ajudar uns aos outros a manter o foco em Cristo. Então, eu vou fazer algo diferente, eu vou inverter, eu vou começar com o último item. Eu quero que todos os pais se levantem, todos os pais. E nós vamos agora entregar para vocês um cartãozinho. No cartãozinho de vocês está escrito assim, para os filhos. Então, você vai segurar esse cartão com você aí. Em seguida, depois que os pais receberem, os filhos vão se levantar para nós podermos entregar o cartãozinho dos filhos. Então, cada pai agora vai receber um cartãozinho pela quantidade de filho que você tem. Então, assim, se a família tem um filho só, aí ou o pai ou a mãe pega o cartão, ou o vô, ou a avó, ou o tio ou a tia, o responsável que está aqui pelo integrante da Almádica. Aí quem pegou agora senta, para a gente ver quem ainda não pegou. Para esse lado de cá, então, agora os filhos levantem. Levantem os filhos para a gente poder entregar o papelzinho agora dos filhos. Se a família tiver 3 filhos, aí 2 só pegam o papelzinho. Porque esse papel vai ser destinado para o seu pai. Os pais que receberam o papelzinho sentam. E os filhos que ainda não receberam o papelzinho, levanta. Que agora vocês vão receber esse papelzinho. E eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer com esse cartãozinho. Em primeiro lugar, para que vocês entendam a proposta desta dinâmica, é fazer com que a palavra esteja sempre presente no seu dia a dia, no seu lar, e que vocês entendam o real propósito de sermos pais e dos filhos serem filhos. Porque isso é bíblico. E o Senhor, Ele tem esse cuidado tão perfeito que Ele nos orienta. E Ele traz para nós, na sua palavra, a orientação que vem do céu concernente o nosso papel dentro da nossa família. E isso é muito lindo. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem prazer em deixar as coisas certinhas no lugar. Só que nós temos o adversário. E o adversário, ele faz o quê? Ele tenta de todas as formas. Aqueles que o pai não veio, pode pegar o cartãozinho do seu pai e o seu cartãozinho de filho. Também pode fazer assim, pode entregar para eles. E para aqueles pais que os filhos não vieram, pode pegar o seu cartãozinho de pai e o cartãozinho de filho do seu filho.
Porque agora os filhos vão estar de pé. Eu vou aproveitar que vocês já estão de pé. Os meninos todos já recebeu? E agora em voz de coro. Por que eu trouxe para vocês? Eu podia muito bem projetar e vocês ler, né? Mas eu quero que você vire aí para o seu pai, para sua mãe, ou para o seu responsável que está aí, seu tio ou sua tia. E em voz de coro, juntos, nós vamos ler, juntos. Então, como que é? Tá difícil de ler aí? Nós vamos ler em voz de coro. Todo mundo pegou? Diga amém. Abre aí, deixa eu ver o seu. Está escrito assim, ó, para os pais, instrução e cuidado. Efésios 6, 4. Instrui, agora os filhos vão ler isso para os pais. 1, 2 e... E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na ordenação do Senhor. Amém. Aquele puxãozinho de orelha, mais assim, de leve, uma instrução. Em seguida, agora, o próximo versículo que está falando assim, que é para evitar a irritação. Colossenses 3, 21 também aconselha. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Agora você vai abraçar o seu pai ou sua mãe e vai entregar esse cartãozinho porque é dele. É para lembrá-los da missão deles aqui. Agora os pais levantem e olhem para os seus filhos. Vamos lá, hein? E eu achei tão lindo que um dos versículos já foi lido aqui. E está escrito assim, ó. Para os filhos, obediência e honra. Está escrito em Efésios 6, 1 ao 3, que diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém. Agora o outro recadinho está dizendo assim, atenção aos ensinamentos, está em Provérbios 4, 1, que diz: Filhos, ouçam quando seus pais lhe ensinam. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Amém. Agora abraça aí seu filho e entrega essa responsabilidade aí que é deles. Então quer dizer que nós temos uma missão aí, não temos? Tanto os filhos quanto os pais. E aí eu quero que você faça o quê? Essa palavra você vai colocar lá na sua casa. Aonde que eu vou colocar ela? Lá na geladeira. Você vai providenciar um imã e vai colocar lá na geladeira tanto dos pais quanto dos filhos, para que vocês melhorem o relacionamento. Porque quando, filhos, os pais de vocês falarem com vocês e vocês precisarem obedecer, você vai lembrar de Efésios 6, 1, 3. E você vai lembrar de Provérbios 4 e 1. E quando os pais precisar falar com os filhos, precisar orientar na instrução e no cuidado para fazer do jeito que precisa fazer, vocês vão lembrar de Efésios 6, 4. E nós não vamos irar aos nossos filhos. Nós vamos evitar a irritação. Porque já penso, o tal do adolescente é irritadinho, não é? Mas não é culpa deles não, gente. Faz parte do desenvolvimento deles. O cérebro deles ainda não está pronto para lidar com a contrariedade. Mas nós precisamos ser firmes e com amor. E eu acho isso tão interessante, porque eles estão nos observando. E eles repetem.
O Benício está com 8 anos. E aí eu falo com ele e ele faz de conta que não está me escutando. Eu achei bom não trazer eles hoje, porque eu vou acabar contando algumas coisas. E quando eu trago eles, agora eu já não posso ficar confidenciando, porque agora eles começam a sentir vergonha, né? E aí, eu falei para ele assim: Benício, você não me ouviu? Aí ele olhou em mim assim, pensou, o que ele ia me responder? Eu escutei, mãe, mas eu não ouvi. Então quer dizer que ele não quis obedecer? E às vezes nós estamos falando com eles e eles não nos ouvem. Por que que não ouve? Escutou, mas não consegue ouvir. E aí é onde a gente tem que ter uma inspiração do Espírito Santo para instruí-los, para que eles não fiquem tão irritados, não é mesmo? É complicado, é um desafio, mas eu quero te dizer, Deus te chamou para essa missão e Ele vai te capacitar para que você exerça esse ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Nós não podemos negligenciar e nós precisamos entender, porque olha, irmãos, uma coisa é certa, e eu falo sempre, eu não terceirizo a educação dos meus filhos. E meu esposo tem o mesmo chamado que eu, e ele não terceiriza. Se você está terceirizando a educação dos seus filhos, você vai colher coisas difíceis no futuro. Então, em nome de Jesus, você tem um chamado, exerça o seu chamado e o seu propósito para que o nome do Senhor seja glorificado no seu lar. E aí, irmãos, por que a gente puxa a orelha? Porque mesmo a palavra do Senhor diz que Israel pecava e insistia em pecar e pecava de novo, quando uma geração não passava para a próxima geração o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor também, Vanessa? É medo de Deus que me afasta de Deus? Não. É a obediência, é o respeito, é a reverência, é o cuidado. E nós vamos implantando isso no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, para que os nossos filhos entendam muita coisa. Põe o slide 2, eu acho, ou é o 3, que tem o cérebro. Vocês estão vendo aí esse cérebro? Olha só. É importante entender como o nosso cérebro aprende. 10% é lendo. 20%, eu vou falar a porcentagem, eu quero ouvir os irmãos falar alto o que significa. Combinado? Então, vamos lá. 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 80%, 95%. Olha aí, pai. Olha aí, mãe. 95% do seu cérebro começou a aprender agora. Por quê? Porque nós estamos ensinando. Eu falo que eu me tornei melhor depois dos meus filhos. E eu falo para Benjamin, o mais velho, eu estudo para poder te educar. E eu estudo mesmo, irmãos. Eu não estou na faculdade, mas eu busco conhecimento. Esses dias uma bonitinha chegou em mim. Eu ministrei num culto de adolescentes lá em Uberlândia, numa festividade dos adolescentes. E ela faz psicologia. Ela falou, ô tia, você é psicóloga? Eu falei, eu não. Aí eu falei para ela, por quê? Ah, não, tia, você tem linguagem de psicóloga? Eu falei, é porque eu estudo. Eu estou tentando entender a cabeça dos meus meninos. Como é que eu vou lidar com eles? E eu busco.
conteúdos e leio, faço cursos. E, irmãos, a internet não é a era digital, ela está aí para você aprender. Você que precisa saber usar. Eu faço cursos que, se fosse antigamente, eu já tinha gastado rios de dinheiro. Mas não, tudo que é gratuito eu estou fazendo. E eu quero te falar uma coisa. Você ensinar faz uma diferença muito grande na vida do seu filho. Porque seu filho precisa da sua presença. E quando você ensina, existe presença. Porque olha só. Dicas de como desenvolver hábitos espirituais saudáveis para a rotina diária. O que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, aqueles que estão treinando para ser pais, aqueles que são pais, e vocês da Almádica, que um dia serão pais, é importante vocês seguirem essas dicas, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E aí eu trago aqui o devocional, a leitura da palavra, a oração e o jejum. Agora eu vou te falar, pai e mãe, na hora que seu filho estiver já no celular, ou que ele já estiver jogando, ou que ele estiver ali assistindo alguma coisa, não adianta você chamar ele para ler a Bíblia, não. É nisso que o versículo que a gente leu nos ensina. Nós não vamos irritar eles, não, porque eles vão vir com raiva. É verdade, não é aí, ó? Eles vão vir com raiva. E eu aprendi isso com os meus meninos. Você está aqui, bonitinho? Eu aprendi isso com os meus meninos. Aí o que eu já faço com os meus meninos? Eu entendi que para receber a proteção do meu lar e da minha família, eu não já estava tendo o mesmo tempo que eu tinha antes de, durante o dia, entrar na presença do Senhor. A hora que eu vi, o dia acabou. Não é assim que acontece? Quem acorda aqui 5 horas da manhã, levanta a mão. Quem acorda 6? Então, agora eu vou colocar um desafio para quem acorda 5 horas da manhã. Você vai acordar 15 minutos antes. Começa assim. Dorme mais cedo. 15 minutos antes. Eu comecei assim, gente. Meus filhos, a rotina deles era o período da tarde. Eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu preciso ter meu tempo contigo. E eu acordo morta de cansada, vou dormir morta de cansada e não estou tendo meu tempo com o Senhor. E eu preciso voltar a ter, isso é vida. E aí eu comecei a acordar 5h30. Porque 6 horas eu começo a arrumar meus meninos e tudo para a gente poder sair 6h30 de casa, porque da minha casa, onde meus meninos estudam, é meia hora, dentro de Uberlândia, irmãos. É quase quanto que eu vim aqui em Iraguari. Comecei acordando 5h30. Depois 5h15. Agora eu acordo às 5 horas. E não é fácil, não. Tem dia que é uma luta tremenda para levantar. Mas eu entendi que para a proteção do meu lar e para que nós tenhamos um bom relacionamento, eu preciso entrar na presença do Senhor cedo. Eu não sei qual que é o horário que para você vai inserir no seu dia, mas você precisa deste momento. Se você quer ser um pai e uma mãe, que a hora que você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai pegar a sua palavra e vai convencer o seu filho do juízo, do pecado e da justiça, comece a entrar na presença do Senhor. Comece a jejuar com esse propósito. Mas como é que jejuma? Começa de pouquinho. Vai lá fazendo das 10 da noite às 10 horas da manhã. Das 11 da noite às 11 horas da manhã. Do meio-dia, da meia-noite ao meio-dia. Começa de pouquinho. Pais, para que os seus filhos não sejam tão insensíveis a ouvir a sua instrução. Xeralabassuri andaramanaias. Começa a jejuar hoje. Sabe por quê? A nossa guerra, a nossa luta não é contra eles, é contra os principados e as potestades. E ela está aí nessa era digital, trazendo a insensibilidade para essa geração.
E o que é a insensibilidade? Nada mais é que a incapacidade de se emocionar-se, de experimentar sentimentos e afeição, de amor, de piedade, de pena, frieza, indiferença e dureza. Essa é a insensibilidade. Por quê? Porque a dopamina está aí, ó. Esse dedinho aqui, ó. Não dá para competir. Por que ele sente nervoso quando você tira ele do celular para fazer qualquer outra coisa? Porque não dá para competir com a dopamina que a tela libera para eles. O prazer do jogo. Benício está lá assim hoje. Mãe, eu quero água. Porque lá em casa nós temos um combinado. Durante a semana, 0 telas. Exceto que já fez tarefa, já está tudo certo, já está de banho tomado, já está tudo organizado. Aí eu vou lá e ponho algo que seja bíblico para eles verem. Eles assistem. Não joga. Jogo só no final de semana. Na sexta-feira, depois da aula, descansou, pode jogar, pode entrar, pode ver alguma coisa. Mas eu sempre faço questão de sair com eles de casa para que eles brinquem lá na área do condomínio, no campo, na quadra, para que eles não fiquem tanto tempo em tela. Porque eu já percebi a diferença que é quando eles ficam na tela. O comportamento muda na hora. Eles ficam bravos. Se você vai outra coisa que nós tiramos tela dos meninos foi em restaurante. Certo dia nós estávamos no restaurante e uma professora do Benício chegou. Era uma professora que ele gostava muito dela. Ele nem deu moral para a professora, eu fiquei numa vergonha. Falei, isso não repete mais, acabou. Enquanto nós estivermos esperando o prato chegar, nós vamos brincar. De adedonha, eu levo uma cartinha de um Uno, eu levo alguma coisa dentro da minha bolsa para a gente poder interter eles ali até que a comida fique pronta. Por quê? Porque a insensibilidade já estava ali, ó, começando a florescer. E aí o Benício está lá. Está lá. Glória a Deus, jogando, irmãos. Eu falei, gente, esse menino é convertido, graças a Deus. Porque ele tinha passado de fase. Obrigado, Jesus, obrigado. Então, essa é as linguagens de quando ele está jogando. Mas quando ele chega da escola, é uma outra linguagem. Aí logo eu percebo que eles foram contaminados. Aí eu falo, onde que você ouviu falar isso? Quem falou essa palavra? Por que você está repetindo? Lá você influencia, você não é influenciado. E aí esses dias, ele estava lá com os amigos dele, de repente deu um BO lá. E aí ele e o amigo dele, eu já pergunto para ele assim, teve treta hoje? Aí ele, mãe, hoje não teve. Aí quando tem, aí já chega no carro, conta, mãe, hoje teve treta. E aí qual que foi a treta? E o menino fez isso com a bola e tal, o amiguinho dele, aí eu briguei com ele, e aí eu fui para a sala e eu fiquei percebendo. Eu estou contando isso para os irmãos para chegar numa parte que é essencial, que fala da leitura da palavra. E aí aquilo tal e tal, né? E eu falei, e aí, Benício, mas como que foi isso, meu filho? E você ficou assim, brigando? Não, mãe, aí eu lembrei. Eu tinha esquecido. E eu lembrei que Saul podia ter matado Davi, mas ele perdoou. Não, Davi podia ter matado Saul. Naquela hora lá, ele cortou a roupa do Saul, mas ele não matou Saul. Eu cheguei nele e falei, Nael, você me perdoa? Aí ele olhou, aí o Nael olhou nele. Não, ele bateu assim no Nael, né? Levantei meu amigo. O Nael estava virado de frente, ele bateu no Nael. Aí o Nael virou para trás e falou assim para ele, assim, ó. Você vai me bater? Você vai me bater? Ele falou, não, Nael, não vou te bater, você me perdoa? Aí ele olhou, assim, gente, eles têm 8 anos. Aí ele olhou, pode sentar, querido. Ele olhou para ele e falou assim, te perdoo. Nael, eu tinha esquecido que Davi perdoou Saul. E eu não te perdoei na nossa briga, você me desculpa. A professora olhou e falou assim, mas que gracinha. Eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque desde o ventre eu leio a palavra para eles.
Meus meninos comem Bíblia mesmo, literalmente. A Bíblia ia para a boca. Era Bíblia de tudo com ter jeito. Eu tenho Bíblia de todo o tipo que os irmãos pensaram lá em casa. E o dia que eu dei para eles esta Bíblia aqui, ó, eles abraçaram e beijaram ela. Porque a minha alegria é ensinar para os meus filhos que eu amo a palavra do Senhor e que também eles devem amá-la. E eu quero te convidar, ame a palavra do Senhor. Leia esta palavra na sua casa. Leia com os seus filhos. Pegue o momento em que eles não estão ali já envolvidos nas coisas deles. Traga para perto. Traga para juntinho. E comece a ler, meu filho, vamos ler um evangelho. Vamos ler Provérbios, vamos ler Salmos, incentive a leitura, mas você é o maior exemplo do seu filho. Mas meninos, eu também quero convidar vocês, lembre seu pai e mãe, pai, vem, vamos ler a Bíblia. Não espere seu pai e sua mãe mandar e chamar, não. Vocês mesmo podem ajudar, sabe por quê? Porque quando vocês são crianças, vocês nos motivam a ler para vocês. E depois, quando vocês aprendem a ler, vocês param de chamar para ler, porque vocês começam a ver outras coisas. Por isso é importante que vocês também incentivem os pais de vocês a ler a palavra. E que vocês entrem num acordo, não vai dar certo fazer todo dia, mas pelo menos uma vez na semana. Nossa semana é muito corrida. Os meus horários não batem com os horários do meu esposo, muitas das vezes. Mesmo ele estando em casa, em home office, muitas das vezes a gente não tem tempo nem para se falar. Mas no sábado de manhã, a hora que ele acorda, eu já pego os meninos, viu, mãe? Isso é papel nosso. Eu já pego os meninos e a gente já entra para o meu quarto e ali a gente faz o nosso devocional de família. Eu estou plantando algo que eu quero que eles plantem na vida deles e na família deles daqui a um tempo. E eu falo, irmãos, com testemunho da minha vida. Porque é muito fácil a gente falar para vocês, façam. Não é fácil, irmãos. Não é fácil fazer, não. Mas eu quero te aconselhar e te dizer, vale a pena fazer. Vale a pena insistir. Porque, olha só, lidar com a sobrecarga de informações que estamos recebendo nessa era digital causa um prejuízo para a saúde mental deles e nossa. Além do que, vocês não imaginam, adolescentes e jovens, que quando você fica postando foto sua ali, existem predadores de olho em vocês. Porque agora, as pessoas não precisam entrar mais na sua casa para saber onde que fica o sofá. Quando você posta você lá dentro da sua casa, ele sabe onde que fica cada móvel da sua casa. E aí muitos, por ingenuidade, esses dias eu falei isso com uma amiga minha, falei para ela, olha, preste atenção. A menina dela de 11 anos postando, ai, acabei de sair da escola, estou aqui esperando minha mãe chegar, mostrando tudo, gente, onde que é a escola. Com uniforme onde sabe onde é a escola. A polícia militar. E a polícia, no geral, ela incentiva os pais a não postarem aonde os filhos estudam. Recentemente saiu uma notícia, eu não sei se vocês viram. O cara chegou no restaurante, esse negócio de ficar postando tempo real. Eu levo anos para postar as coisas que eu ponho. E olha lá, tem coisa que eu nem... Eu tive aqui no casamento do Felipe e da Sara, o Felipe é meu primo. Estou com tanta foto bonita lá para postar, até eu não dei conta. Eu não posso, é raro eu postar coisa em tempo real.
E eu tenho mais de 1000 pessoas que eu só aceitei porque são pessoas que eu conheço ou que eu fui ministrar em algum lugar e essas pessoas eu vi, elas estavam ali na igreja, aí sim que eu aceito. Mas dessas pessoas todas, dessas 1000 pessoas que eu tenho no meu perfil, eu fui lá e selecionei 70 pessoas é que conseguem ver realmente o meu dia a dia, que são os meus parentes mais próximos e os meus irmãos da igreja em quem eu confio. Então, você pode ficar alienado? É para sair do Instagram? É para parar de falar no WhatsApp? Não, é para saber usar. Então, não poste as coisas em tempo real, jovens e adolescentes, aonde vocês estão. O cara chegou no restaurante e pegou a menina e já ia saindo com a menina quando o pai não deixou. Ele não viu que o pai estava no mesmo local. Eles chegaram, o restaurante estava cheio, a mãe e a menina sentou em uma mesa, ele ficou aguardando a mesa terminar de liberar para ele poder sentar. Veio o cara, já catou a menina e já foi levando. E aí o pai já levantou, já deu lá um pescoção nele, pegou a menina, os donos do restaurante fechou o lugar, eles deram conta de fazer o cara ficar lá preso, a polícia chegou e veio a pergunta, por que ela? Porque a mãe posta o tempo inteiro a vida, a rotina, e o predador viu ela na internet, viu ela no Facebook. E encomendou para ir buscar aquela menina. Então vamos falar de era digital. Irmão, nós não podemos ficar atrás, não. Nós somos a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que estar atentos. Nós temos que selecionar aquilo que a gente coloca para todo mundo ouvir. Fora que você está tendo um perigo muito grande da cobiça, da inveja. Está sempre ali tentando contra aquilo que você tem. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí os meninos ficam lá, e aí é insensibilidade. Quantas vezes você abraçou o seu filho hoje já? Quantas vezes você já beijou seu filho hoje? Quantas vezes você já beijou a sua mãe hoje? Quantas vezes você já abraçou sua mãe hoje? O meu mais velho, de 11 anos, ele fala assim, mãe, deixa eu beijar. E ele é beijoqueiro. E ele gosta de me beijar a hora que eu estou brava com ele. Aí eu falo para ele, você acabou de me irritar, como é que você quer carinho agora? Você me dá um espaço e me dá tempo. Mas eu já acordo eles falando que amo. Eu já acordo eles beijando, abraçando. E meu esposo é do mesmo jeito. Pais, vocês precisam abraçar suas filhas. Vocês precisam ter carinho com a filha. Porque se você não tiver, ela vai buscar lá de fora. Porque existe uma carência de proteção. Precisa ter o carinho e o respeito também. Muitas das vezes os pais expõem os filhos. E nós não podemos expor os nossos filhos. E carinho, tanto do pai quanto da mãe, também tem o seu lugar certo de fazer carinho. Meu pai não vai lembrar disso não, mas eu lembro disso com muito carinho. Uma vez nós estávamos deitados para assistir um filme, ele veio e sentou perto de mim e ficou fazendo carinho na minha orelha. E eu achei o máximo, porque meu pai estava ali. Quando a gente vai sair, ele passa e pega na minha mão. Ele anda comigo de mão dada. Eu não tenho vergonha não, meninas, nunca tive. Teve uma menina uma vez, eu tinha o quê? Uns 15 anos e o meu pai era um jovem senhor.
Porque meu pai foi pai com 17 anos. Casou muito cedo. Mas ele e minha mãe tinham maturidade para poder casar. Tanto que eles estão com quantos anos de casado, pai? 48 anos de casados. Aí uma amiga minha falou assim, viu ele de longe, não viu ele direito. Falou assim, amiga, você está namorando? Falei, não, é meu pai. E às vezes os filhos têm vergonha do pai e da mãe chegar perto, da mãe abraçar, do pai pegar na mão. Nós precisamos desenvolver isso, porque, olha, irmãos, se a gente for deixar as coisas como está acontecendo, essa era digital vai tirar toda a sensibilidade dos nossos filhos. Não vai haver carinho, não vai haver afeição. Mas em nome de Jesus, no nosso meio, não. Na nossa casa, não. Você sabe o que dói meu coração? É quando os jovens começam a perguntar para o ChatGPT, para a inteligência artificial, aquilo que eles precisavam perguntar para os pais. Eu assustei quando eu vi esse negócio. Eu fiquei sabendo, e eu vi presencialmente. Eu estava no Uberlândia Shopping, entrei no banheiro, aí a menina pegou, abriu no ChatGPT e perguntou assim, ó, como... Gente, olha o tanto que isso está custoso. Não vou pôr dica para vocês, não. Não é para vocês fazerem isso, hein? Como se passar por doente de tal situação? Aí o ChatGPT falou tudo. E a menina já estava pronta para sair lá de dentro, para poder dar o golpe em alguém que estava passando mal. Para falar os sintomas que o ChatGPT respondeu para ela. E a educação sexual? Seu filho vai perguntar para a internet, para o Google? Ou você que vai ensinar o seu filho? Lá em casa eu comecei desde cedo. A gente começa desde cedo. E eu quero ensinar para vocês, jovens da Almádica. A gente ensina educação sexual para os nossos filhos desde quando você começa a ensinar eles higiene pessoal. Como que eles cuidam do corpinho. E aí o tempo vai passando e você vai só aumentando. E de repente, tem gente pequena aqui, muito pequena, né? De repente, com 9 anos, o Benjamin lê uma palavra na mesa, entra dentro do carro, na mesa da escola. Mãe, o que significa tal coisa? Você já sabe o que é. Aí eu só virei para ele e falei assim, meu filho, é o gênero feminino e masculino. Eu precisava ganhar tempo. Lá vai eu estudar. Como é que eu vou explicar isso para ele? Ele está com 9 anos e tal e tal. Aí eu fui, estudei, cheguei, comecei contando a história de Adão e Eva. Que a gente tem que ir lá. Nós é crente, irmão. É para contexto bíblico mesmo. Deus não formou o homem e a mulher? Formou. Aí fui explicando. Porque tem muita gente nova que eu não posso continuar explicando, né? Eu vou deixar o pai e a mãe explicar depois. E tem que contar tudo, irmãos. Sabe por quê? Seu filho não está com o celular na mão com internet? Em casa não tem computador com internet? Eles vão chegar lá e vão perguntar. E o coração da criança, do adolescente, é de quem chega primeiro. Então, nessa era digital, não terceirize a educação sexual dos seus filhos. Busque o conhecimento que você precisa para conversar com ele a respeito disso. E que se eles começarem a ter esta vida ativa antes do casamento, os prejuízos que isso pode causar. Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, irmãos. Eu nem ia falar isso, não está aqui escrito. Mas não deixe o ChatGPT e a inteligência artificial responder as perguntas que o seu filho precisa fazer para você. Eu falo para o Benjamin, o seu Google sou eu. O seu Google é o seu pai. Não é para ir lá perguntar para eles, não. O que você tiver de dúvida é para a mamãe e para o papai. E desde quando eu ensinei tudo para ele, ele sempre traz uma coisa nova e ele me pergunta, principalmente os palavrão. Mãe, o que é isso?
Porque lá em casa nós não temos o costume de falar. Ele não conhece. Nós temos um ciclo de amizade de pessoas que têm o mesmo objetivo de criação nosso. Então, ele não conhece. Aí escuta na escola. Mas é uma escola cristã? É. Mas o público dela não é 100% cristão. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Está difícil filho de crente também. Porque estão acessando tudo que não pode. Estão vendo os youtubers que estão influenciando eles de maneira negativa. Vai lá dar uma olhada no histórico, viu? Do seu YouTube, para ver o que o seu filho está assistindo. Vai lá dar uma olhada no histórico lá. Não é para vocês apagar não, viu? Deixa o seu pai e sua mãe saber o que você está vendo. Mas se você for lá e você pôr coisas boas, você vai aprender muita coisa boa. E aí, continua. O que continua? Que nós precisamos ter esse equilíbrio de vida espiritual, de estudo, de trabalho, de lazer. Então, olha só, deixa eu continuar lá então. Nós vamos fazer o devocional. Nós vamos ter uma playlist, viu? Adolescentes e jovens convertidas. Teve um pregador lá em Uberlândia que falou assim: cadê o celular? Aí os meninos levantaram o celular. Aí ele falou assim: ó, em nome de Jesus, Deus vai queimar agora todos os celulares que têm conteúdos inapropriados e músicas profanas. Os meninos tudo baixou o celular. Gente, nós estamos numa era que isso não acontecia no meu tempo. Eu tenho certeza que no tempo do pai de vocês não. Vocês podem ter todos os estilos de música cristão. Mas até nisso, tome cuidado. Esses dias o Benjamin estava ouvindo um trap gospel lá. De repente, tinha uns conteúdos muito, adulto. Eu falei, não, meu filho, isso aí não dá para você ouvir não. Mas é gospel, mas não dá não. Dá para você ouvir não. Bora para outra música. Música dita comportamento. Se vocês ficarem escutando essas músicas góticas, vocês vão viver tristes, depressivos. Se vocês ficam escutando muito sertanejo, vai dar um bando de corno e de corna. É ou não é ou não é? Gente, precisa saber conteúdo de música. Se você gosta de música internacional, espanhol, inglês, você tem o tradutor do Google. Vai lá e pesquisa. Eu gosto muito de música internacional. E aí eu vou lá e pesquiso o conteúdo daquela música. Aquela música ordinária lá, que está todos os crentes postando aquela música. Gente, eu estou assim de boca aberta. Todo mundo está gostando, mas aquela música, gente, quando ela é traduzida no pé da letra do original dela, é uma adoração a uma mulher. Quando ele fala sobre anjos, que ele fala sobre um monte de coisa, aquilo ali, depois no final, é uma adoração da mulher dele. E os crentes postando. Então, vocês precisam ir lá na raiz. O que eu quero trazer para vocês, pais, hoje, para vocês, mãe, hoje, vai lá e olha quem são os autores dos livros que os seus filhos estão lendo. Quem assiste Bob Esponja? Quem assiste cartoons? Quem assiste essas coisas? Agora eu vou contar um negócio para vocês. Vocês já foram lá procurar saber quem são os criadores dos desenhos que vocês estão assistindo? Pois é. O criador do Bob Esponja foi preso. Porque dentro da casa dele, dentro do material dele, tinha conteúdos ilegal, ilícito, daqueles que os irmãos já sabem o que é. Predador ele, de crianças. E é ele que produz o conteúdo deles lá. E aí tem um monte de conteúdo, um monte de desenho que é ele que faz. Vocês precisam saber a fonte. Vocês precisam saber o que significa. Senão você coloca maldição dentro da sua casa sem saber que é maldição. E a palavra do Senhor fala justamente sobre isso, que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. Você sabe o que acontece? A gente vem para a igreja, senta aqui e recebe a palavra e fica com preguiça de ler a palavra. De viver a palavra.
Porque mais do que ler é viver. O que está escrito ali, ó? Quando a gente vive, quando nós ensinamos uns aos outros, é 95%, porque a gente começa a viver aquilo que a gente ensina. Então, vocês precisam, nessa era digital, principalmente, vai lá pesquisar a origem, os autores, quem é que são os cantores, o que é que eles estão falando. E o Benjamin está na fase de se curtir as músicas seculares, porque os colegas ficam cantando o tempo inteiro. Aí ele chega em casa cantando, eu olho nele e falo assim, e aí, mano? Vai dar não, né? Da sua boca não sai 2 tipos de água. Não pode jorrar, não. Do nosso interior não pode fluir 2 tipos de água. Nossos filhos vão aprender a amar Jesus como nós amamos, desde quando nós damos exemplo disso. Nós somos espelho para eles. E aí eu falo aqui assim ainda, ó. A nossa missão é ensinar os nossos filhos a amarem a Jesus. A maneira, aí que eu volto lá no começo, a maneira em que você acorda influencia o seu dia. Aquele que ama Jesus já acorda dizendo, Jesus, eu te amo. Espírito Santo, vem comigo hoje. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, jovens e adolescentes. Fez uma diferença na minha vida chamar o Espírito Santo para andar comigo. Porque quando eu estava ali, para pôr o pé para errar e para pecar, ele não deixava. Ele me deixava assim numa situação, e eu não esqueço de uma vez. Eu estava lá na muvuca com os meus amigos no ensino médio, a gente curtindo nada do recreio, de repente soltou uma música. Aí eu tinha um colega que era dançarino, aí ele saiu, pegou uma menina, dançou, pegou outra, dançou, e a gente era muito amigo. E ele teve liberdade para fazer isso, eu não deixava ninguém fazer isso comigo, não. Mas como ele era muito próximo, ele veio e me pegou, só dei uma rodada com ele e pronto. Aí eu estou lá depois conversando com outro amigo. Aí virei para os outros amigos e falei, nossa, você vai no show do Virtude? Alguém conhece o Virtude aqui? É das antigas, gente, é lá de Brasília. Eu tinha 15 anos, então faz muito tempo. O Virtude vai estar em Uberlândia, você vai? Nossa, eu vou demais, vai ser lá na Shalom, na Terra. Vamos, não, nós vamos, tal. Aí o menino olhou em mim assim e falou assim, você é crente? Falei, uai, eu sou. Ué, mas você não está dançando ali agora? Falei, não, eu só dei uma volta. O suficiente para não dar testemunho. Gente, que negócio, o Espírito Santo pegou aquilo lá comigo e me ensinou. Falei, gente, eu tenho que ser 100% integral, não pode ser mais ou menos. Porque o mais ou menos é vomitado. Aí que negócio me deixou chateada. E um dia eu estava passando mal no hospital, lá na fila de espera. Não passou muito tempo, quando eu decidi resolver a situação com Deus e não dar mais mau testemunho. Estou lá, né, no hospital, sentindo dor. De repente, senta uma senhora do meu lado. Conversou comigo, virou para mim e falou assim, você é crente? Falei, vamos ver o que vai sair aqui agora. Falei, eu sou. Aí ela falou assim, é mesmo. Porque crente é diferente. Você é diferente, menina. Falei, glória a Deus, o Senhor me redimiu. Então, dá bom testemunho lá na escola, gente. Meninos, para de ficar falando palavrão junto com os colegas. Para de ficar mentindo. Para de ter os mesmos comportamentos. Vocês são diferentes deles. E aí eu continuo falando assim, na falta de grandes referências, uma geração pode se perder. Você tem sido referência para os seus filhos? Porque se os nossos filhos se perder, é porque faltou referência. E nós precisamos pensar nisso. Agora você vai falar aí para quem anda com você, que é o seu pai, sua mãe vai falar para você assim, fala um para o outro assim, vamos melhorar juntos. Eu te ajudo e você me ajuda.
Eu falo assim para meus meninos, cola em mim que vocês se dão bem. A gente precisa melhorar junto. Então vocês vão priorizar esse momento com Deus juntos. E lembrar um ao outro que precisam buscar a Deus juntos. Façam um propósito, faça campanha na sua casa, de jejum, de oração. Vai para a sala, todo mundo ajoelha. Sabe? Nós precisamos desenvolver isso com os nossos filhos. Eu tive isso na minha casa. Eu acho tão lindo que eu decorei o Salmo 91, porque nas nossas orações em família, a gente orava o Salmo 91 junto de cor. Eu tenho salmos, muitos salmos decorados, porque a gente orava juntos. E aí o Benício recebeu a oportunidade na festa das crianças. E ele falou para mim, mãe, eu vou falar o Salmo 91. E ele pegou o microfone e foi lá na frente. A hora que deram a oportunidade para ele, ele fechou o olhinho, com 8 anos, e recitou os Salmos 91 todinho. Minhas amigas começaram a me mandar mensagem lá, amiga do céu, o Benício fez eu sentir um negócio que eu estou precisando ler palavra, memorizar a palavra, viver palavra. Eles vão aprender a amar Jesus como nós amamos. Quem já ouviu aquele hino que fala assim, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Eu nunca tinha ouvido um hino falar, Jesus te amamos. E eu não esqueço, lá na sede, tá assim, ó, na nave do templo, e lá no coral, tinha a irmã Celina. E a irmã Celina levantava. Sabe como é que ela adorava? Ela levantava lá aquela sede, no silêncio. Aquele monte de espectador, aquele dia que os irmãos estavam muito espectador. E ela levantava na sede naquele silêncio e dizia, Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, Jesus, e eu te amo. E eu olhava ela e eu desejei amar Jesus como ela amava. Eu tive referência na minha igreja. Igreja, nós somos referência também uns para os outros. Nós precisamos entender que nós ajudamos uns aos outros. E eu louvo a Deus pela minha liderança, que foi uma liderança pontual e presente. Me incentivou o que eu recebia em casa. Porque filho é assim. Pais são exemplos até a primeira infância. Depois eles começam a seguir as referências. Com quem que seu filho está andando? Que youtuber seu filho está vendo? Porque eles começam agora a imitar aquilo que eles estão vendo. E nós precisamos trazer para junto de nós pessoas que têm o mesmo propósito. Nós, pais, precisamos ser intencionais. Em tudo e em todas as coisas. E em todo o tempo. Eu já oro pelas minhas noras, sabia? Desde o ventre eu já oro por elas. Eu já falo, Senhor, que ela seja minha amiga. Que sejam minhas filhas. Que tenha bom relacionamento comigo e com o Bruno. Já começa a orar pelos seus genros, pelas suas noras. E eu ainda faço mais. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Tomara que os pastores não me empuxem a orelha. Se tiver que consertar, pastor, o senhor levanta aí e me conserta, viu? Eu te dou autoridade para isso. Mas olha só, eu já falo, Senhor, traga para a minha convivência as minhas noras. Que elas tenham os mesmos princípios e valores que os meus filhos têm. Porque o Benjamin já vai fazer 12 anos. E eu já tenho uma nora lá em vista. Já. Ontem mesmo eu fui congregar lá com ela. Aí os irmãos tudo olhou em mim e falaram, ué, mas você aqui, quinta-feira? Eu não faço agenda de segunda a quinta, porque eu tenho a minha rotina com os meninos e eu não consigo atender a agenda. Falei, ué, essa a minha agenda aqui, ó, minha prioridade. Ah, é? Eu falei, A Varô tá lá, ó, no grupo lá, cantando lá, no grupo
que está fazendo aniversário. Nossa, é mesmo? Eu falei, é. E aí eu cheguei lá na escola hoje, ela me viu de longe, já veio correndo. Oi, tia. Eu falei, Jesus, conserva. Conserva minha amiga chegada. É, gente. Já falei para ele, filho, pode gostar. É nessa parte, pastor, se o senhor precisar me corrigir, o senhor me corrige. Às vezes vocês têm uma maneira diferente, né? Eu já falo para ele, meu filho, pode gostar. Ele está com 11 anos, vai fazer 12. Pode gostar. Se precisar chamar para orar, chama já para orar. Porque a hora que vocês puderem namorar de verdade, que você já está com o seu serviço, sua faculdade encaminhada, que daqui a pouco você pode casar, ter sua casa, você vai dar conta de manter sua casa, aí você começa a namorar para você casar. Mas pode começar agora a regar já. É mais ou menos aqui, pastor? Mais ainda. Mas pode gostar. Pode. Pode gostar, gente. Só que vocês não queimem etapa, não, pelo amor de Deus. Não começa a pegação antes da hora, não. Não começa, não. Não começa experimentando. Eu ainda falei para ele, eu falei, meu filho, você está gostando da abençoadinha? Toma, eu gosto dela. Aí eu falei para ele assim, olha só, você precisa ser fiel desde agora. Você tem que gostar só dela, você não pode gostar de mais menina, não. Se as outras aparecer, você só olha e fala, você é bonitinha, mas não vai dar, não. Por quê? Já ensinando ele a ser fiel desde agora. Porque lá na igreja, nós temos 2 testemunhos assim. Dos menininhos que cresceram bonitinho na igreja, gostando um do outro. E eu fui madrinha dos 2 casamentos. Mas namoraram na hora certa, na hora que já estava tudo encaminhado, na hora que já estava começando a fazer a faculdade. E já ia, com tudo ajeitado para poder casar. Então, vocês não queimem etapa, não, lá na escola. As meninas vão pegar no pé de vocês. E vocês, meninas, sejam bonitinhas, recatadas. Eu ando escutando, as meninas andam pulando em cima dos meninos. Esperem o tempo certo. Não queimem etapa. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E todas as vezes que alguém me pergunta, que eu ouço muitas essas perguntas quando eu ministro só em grupo para adolescente. Quando é que pode namorar? Aí eu falo, é a idade da maturidade. Porque se não tiver maturidade para relacionar, pode ter 30 anos que não dá certo. Mas com 15 anos já tem maturidade para relacionar? Não tem, não. O seu cérebro ainda está em desenvolvimento, você não sabe lidar com ciúme. Você não sabe lidar com raiva, com nervoso. Você não vai pensar em nada, nenhuma outra coisa. Você só vai pensar em estar com a pessoa, você não vai dar conta de estudar. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas. E aí eu continuo dizendo para vocês o seguinte. Procurar o momento certo, né, que eu falei para os irmãos. A gente precisa fazer eles apaixonar por Jesus agora. Sabe por que eu dei o versículo? Eu quero te incentivar. Você vai espalhar versículos na sua casa. Se você não tem jeito de você imprimir, você vai escrever à mão mesmo. Sabe a caixinha da promessa? Usa a caixinha da promessa. Se aqui não tem lugar ainda para comprar, ou se tem, você vai lá e compra. Compra pela internet. Tem 2 bolsas que eu quero até dar dica para vocês, irmãos. Eu não ganho nada com isso. Mas tem uma chamada Bença Pai, Bença Mãe, que é uma bênção. Você pega essas caixinhas da promessa, coloca ela lá na cozinha da sua casa. A hora que os meninos chegarem para comer, você já tira um versículo e fala, lê esse versículo. Lê essa palavra. Coloca lá na sua pia, lá na sua cozinha, lá na parede da sua pia. Na hora que for lavar a louça, já vai lendo aquela palavra. Espalhe na sua casa, irmãos, porque essa era digital está trazendo insensibilidade nos lares e os filhos e os pais estão gastando muito tempo na frente das telas e nem tempo de ler palavra tem mais. E nós precisamos cultivar esses bons hábitos em casa.
semear. Nós precisamos ser constantes, praticantes e intencionais em tudo o que nós fazemos. A palavra de Deus é a mesma, mas a metodologia é diferente. Nós precisamos procurar ocasiões e momentos, por exemplo. Um dia lá que vocês estudou, você já ouviu falar do Kahoot? Não? Já? Tenho esse programinha e você vai lá e programa ele com tudo com perguntas bíblicas. Senta em casa e fala, hoje nós vamos fazer um quiz. Quem ganhar o quiz vai ganhar uma caixa de bombom. Começa a fazer coisas diferentes para ler a palavra. Fala, hoje nós vamos fazer uma caça ao tesouro. Não, mas meus filhos não gostam disso não, Vanessa, você já está velho. Faz para você ver. Faz. Quem achar o tesouro vai achar alguma coisa que eles gostem. Umas balinhas finas. Começa a usar, coisas. Começa a usar situações, começa a usar estratégias para a leitura da palavra. Ali ele lê um versículo e tem uma pista em seguida. Isso aí na internet, irmãos, tem a rodo para a gente poder pegar. E quando eu falo para os irmãos sobre nós termos pessoas para nos ajudar, sabe por quê? Davi teve Samuel como mentor. Timóteo teve Paulo. Ruth teve Noemi. Esther teve Mordecai. E você é Samuel de quem? Você é Noemi de quem? Nós precisamos ter junto com a gente, você sabe por quê? Tem coisas, às vezes, que os nossos filhos não vão contar para a gente, não. Porque logo eles têm medo que a gente vai brigar com eles. Não é mesmo? Que a gente vai danar, que a gente vai falar alguma coisa, não é assim? Mas se você tiver uma pessoa da sua confiança, ele vai contar para essa pessoa da sua confiança e a sua pessoa da sua confiança vai te ajudar a ajudar ele. Ou às vezes essa pessoa vai conseguir até já ajudá-lo. Mas tome cuidado. Peça muito para o Senhor de quem é que vai influenciar a vida do seu filho. Você precisa ter sim pessoas, uma rede de apoio espiritual e que vai te ajudar. Eu tive a oportunidade de visitar uma dessas que foi uma das minhas mentoras. E eu pude abraçar ela. E eu chorei com ela e disse, obrigado. Obrigado por me incentivar a jejumar quando eu precisava. Obrigada por ter orado junto comigo. Obrigado. E a minha oração hoje é que Deus dê para os meus filhos, Ivoneide, Anildo, Silvano, Ione, Dirce, que foram os meus mentores espirituais, reforçar o aprendizado da minha casa, me ajudaram na minha adolescência. Você precisa ter pessoas assim que andam contigo. E vocês precisam desenvolver isso. As tuas ações, os teus gestos e as tuas atitudes falam mais do que palavras. A maneira com que nós falamos com nossos filhos. Eu estava sábado teve ceia e a gente teve uma macarronada na igreja e o Benício veio correndo, mãe, eu estou com fome. Eu olhei nele e falei, peraí que eu estou falando. Mãe, eu estou com fome, compra macarrão para mim. Eu falei, eu vou comprar, Benício, espera aí. Mãe, compra agora. Aí eu olhei nele e falei, uai, rapaz. Aí depois eu lembrei que ultimamente eu tenho falado muito isso para ele. Porque ele não me ouve, lembra da história? Do escuta. Aí eu falo para ele, Benício, agora. Ele repetiu a mesma palavra para mim. Falei, rapaz, eu posso falar com você assim, você não pode falar comigo assim, não. Porque quando eu te dou algo, eu te dou uma ordem, ela é imediata, porque você não está obedecendo. Agora comigo, como que fala? Mamãe, por favor, compra para mim um macarrão. Então vamos lá. A mamãe vai comprar o macarrão para você.
E muitas das vezes, irmãos, nós somos ásperos com nossos filhos. Eu não tenho vergonha de pedir perdão para os meus filhos quando eu passo do limite. Quando eu percebo que eu fui ali além do que não precisava. E tem vezes que eu pego o Benjamin, abraço ele, beijo ele muito, porque ele é o primogênito. Ah, como nós aprendemos com o primogênito. Com o segundo é mais fácil. O primogênito, a gente está aprendendo a ser pai e mãe. E teve um dia que ele tinha 4 aninhos e eu me excedi com ele. Porque a gente se irrita, viu? Nós temos sangue de barata, não, viu? E tem hora que vocês fazem uns negócios. E eu me excedi com ele. Depois eu peguei ele e falei, filho, perdoa a mamãe. A mamãe não podia ter sido brava com você desse tanto, não. Mas a bendita da mãe não dormia. Com um bebê novo, amamentando, uma canseira só, isso justifica? Não. O que eu quero te falar para você, mesmo você estando cansado, não justifica sermos grossos com os nossos filhos. Porque ele vai ser grosso com a gente. E a gente tem, nossa, irmãos, aí numa dessas aulas aí com uma psicóloga que eu estava fazendo, aí eu estava ficando assim, ó, sentida. Mas eu, nessa casa, eu faço tudo. Eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu arrumo, eu cuido desses meninos, eu levo o menino para futebol, eu levo o menino para karatê, eu levo o menino para a escola, eu faço isso, eu faço aquilo. E esse menino conversando comigo desse jeito, eu comecei a ficar sentida com aquilo. E de repente a nossa professora vira e fala assim, ó, para de ser coitada. A gente tem que largar também do espírito de vitimismo. Achar que nós estamos fazendo demais. Não, nós temos que fazer mesmo, é obrigação sua, vai lá e faz. A gente tem que fazer, irmãos. E aí, às vezes, a gente assusta com o comportamento deles. Aí ela falou também, para de ser assustada. Aí toda vez que eu quero me assustar, eu paro de ser assustada. Quando eu quero ficar sentida, eu lembro, não, eu tenho que ficar firme. Porque nós não podemos nos vitimizar, mas nós temos que usar as boas estratégias. E elas que vão nos ajudar. Então, olha, seleciona bem as companhias que vocês vão andar e que vocês vão ter dentro da casa de vocês. Os filhos, selecione com quem vocês andam. Os pais, toma cuidado com quem que você está pondo lá dentro da sua casa. Quem está sentando na sua mesa. Toma cuidado. Aconteceu isso com uma pessoa muito próxima nossa lá em Uberlândia. Aconteceu uma situação lá, o marido e a esposa divorciou, o amigo acolheu o cara, pois o cara estava mexendo com a filha dele. E ninguém sabia, agora, a menina tinha 5 anos, agora com 18, 19 anos, que ela teve coragem de contar para o namorado dela. Cuidado com quem você confia. Tem gente que fala assim para mim, mas você é desconfiado. Eu falei, eu sou. Meu pai e minha mãe cuidou muito bem de nós. E nós só andávamos juntos. E tem gente que fica brava comigo, mas por que você não deixa os meninos? Eu falei, não, mas é porque eu tenho que estar junto. Esse negócio é ficar deixando seu filho dormir na casa dos outros. É pai, é primo, é tio, é parente, mas toma cuidado. Toma muito cuidado. E às vezes a gente já até manda os meninos, que a gente quer ficar livre deles logo. Toma cuidado com essas coisas. Para finalizar, irmãos. Comportamento na escola, na faculdade, no trabalho, a gente precisa dar bom testemunho. E o divã, vai lá sentar no sofá da sua casa e fala com Deus. Chama o Espírito Santo para te ajudar. Gente, eu cresci vendo minha mãe pedindo o Espírito Santo para cuidar de nós. E eu aprendi a fazer isso com ela. E registra. Escreve estas coisas. Vocês peguem lá um caderno, a Bíblia vai ler, grifa ela. Escreve do lado que você aprendeu.
que assim vai dar muito certo. E Deus vai honrar vocês em todas as coisas, irmãos. Volta rapidinho lá naquele outro que tem os pontos. Então, a gente falou sobre isso tudo, irmãos. Tinha que falar mais coisas, né? Lazer, tenha lazer. Tenha lazer com seus filhos. Vai pescar, vai para algum lugar, vai comer fora, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa. Passeia. Não tem dinheiro? Vai para um lugar público, leva lá uma manta, joga no chão, faz um piquenique. Família precisa ter lazer. Vocês precisam trabalhar isso. E o uso do tempo e a influência nas redes sociais. Gente, eu acho que eu falei um pouquinho. São muitas coisas. Mas lá em Uberlândia, quando eu sempre tenho oportunidade para falar com os meninos, eu falo, toma cuidado com a sua rede social. Se ela não glorifica o nome do Senhor Jesus, faz lá uma limpeza nela. De quem você está seguindo, dos stories que vocês estão acompanhando. Tenha esse cuidado. Vai observando essas coisas. E quando seu pai e sua mãe te falar, por mais que você esteja irritado por eles estarem falando, dá uma olhada e verifica realmente se precisa mudar algo. E aí vocês vão tendo, né, esse tempo de uso. Olha o tempo que vocês estão gastando. Já fazem assim de uma forma para vocês não ficarem tanto tempo ali na tela. E Deus vai orientar e vai cuidar de todo mundo. E de todos os lares e todas as famílias. Amém? Vamos se colocar de pé para a gente poder orar. E agradecer ao Deus por esse momento. Porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família. E eu quero que você abrace aí a sua família que está junto com você. Se tiver alguém sozinho, que não tem nenhuma família, não tem ninguém aqui representando, eu peço para que o irmão ou a irmã que está aí perto abrace quem está aí junto, para que vocês possam também abençoar essas famílias que hoje estão aqui representadas, porque no futuro, em nome de Jesus, estarão todos aqui também. E vocês poderão dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então feche agora os seus olhos e nós vamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse tempo de aprendizado, por essa conversa que nós tivemos aqui. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo jaz do maligno. E em toda geração sempre houve algo para tentar fazer com que o amor dos seus filhos se esfriarem. E não é a tecnologia que vai ser diferente, não, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo tem usado isso como uma arma para tentar trazer a frieza para os lares, para as famílias, tentando implantar nos filhos, ó Deus, tanto tempo, ó Pai, ali perdido, vendo coisas que não edificam muitas das vezes, mas que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Ele pode sim, e Ele há de entrar com providência, convencendo a nós, a todos os dias, do juízo do pecado e da justiça. E quando nós estivermos perdendo muito tempo em uma tela, que o Teu Espírito Santo venha nos tocar e que nós venhamos ter a sensibilidade de ser obediente à Tua voz e fugir do perigo e do mal. Que em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre os lares e sobre as famílias. Que em nome de Jesus, nós venhamos clamar pelo poder que há no Teu sangue na nossa casa. Que em nome de Jesus, nós venhamos ter bom relacionamento com nossos filhos. Que todo espírito de ira, de contenda, de cólera, saia dos nossos lares e das nossas vidas. Que tudo que não provém de Ti, que tem tentado roubar a nossa comunhão como família, caia por terra agora em nome de Jesus.
contigo. Que em nome de Jesus, tudo que tem tentado roubar a nossa fé e trazer a apostasia da fé para essa geração, caia por terra em nome de Jesus. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos e irmãs. Que nós venhamos entrar na sua presença já reconhecendo que muitas das vezes nós temos falhado naquilo que é vital para a nossa casa, para a nossa família. Nós não somos bons, mas o Senhor é. E o seu amor e a sua fidelidade, a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Que em nome de Jesus nós venhamos agora receber o refrigério que vem de ti. Que o teu Espírito Santo venha ter liberdade na nossa casa. Que ele não venha se entristecer pelas nossas falhas, mas que a sua presença seja real em nosso lar. Que o fruto do teu Espírito venha estar presente, nos ajudando e nos ensinando a ter um bom relacionamento contigo, comigo e com o outro. Que em nome de Jesus prevaleça a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E nós entregamos esta palavra de oração nesta noite, crendo na sua ação. E que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundante além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, e nos ajuda hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade. De pé ainda, meus irmãos, louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Vanessa, do seu papai que está ali com ela. Deus abençoe a sua vida. Cabe a nós agora, irmãos, dentro do nosso lar, tomarmos as providências que forem necessárias para que nós sejamos mais distantes do mundo virtual, paralelo, e mais próximos uns dos outros e principalmente mais próximos do nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? E nos despedimos? O que nós temos lá atrás que a mocidade está oferecendo para nós hoje? De novo. Irmãos, o que é? Jantar, irmãos, jantar. Nossos jovens estão realmente com dinheiro, o departamento está abençoado, irmãos, graças a Deus. 2 dias de janta gratuita, olha que bênção, irmãos, né? Alimento espiritual, culto, adoração a Deus, aprendizado. E agora nós vamos para um momento de comunhão lá atrás. Vamos em paz, tem refeição para todo mundo, né? Vamos com calma, tem refeição para todo mundo, tem lugar para todos se sentarem. Nós vamos ter um momento abençoado em nome de Jesus. Amanhã de manhã temos consagração dirigida pelas nossas irmãs 8 horas da manhã e o nosso culto dentro do congresso amanhã 19 horas. Então nós estaremos aqui todos juntos, a sede, as congregações, os conjuntos, todos unidos com o único propósito de louvarmos e servirmos a Deus. Cabe a nós pais cuidarmos da nossa casa, você filho também se submeter no Senhor aos seus pais e o mundo paralelo virtual que há tanta coisa ruim não há de nos dominar. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e vamos em paz, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças nesta noite por tua bondade e misericórdia, pela palavra, Deus, que em nosso coração foi ministrada, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a colocá-la agora em prática, meu Pai. Que dentro dos nossos lares haja paz, graça, bondade, misericórdia, união, meu Pai, apego ao Senhor, meu Pai. E a instrução do Senhor possa ser vivida em cada família. Pedimos ao Senhor assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre as nossas vidas, que dizemos amém. Com a tua família, com o teu adolescente, com o teu jovem, vamos agora termos um momento de comunhão também, em jantar em nome